Primeira imagem do jogador Daniel Alves desde que ele foi preso. O ex-jogador Daniel Alves. O jogador de futebol Daniel Alves foi... Usou o Daniel Alves de estupro. Porque o Daniel Alves está de volta. Hoje vamos falar sobre um assunto que está dando muito o que falar há um bom tempo. Um caso que dividiu muitas opiniões, chegou a causar revoltas, gerou protestos, mas recentemente uma virada de chave que, cara, o jogo parece que poucos esperavam esse resultado final. Estou falando do caso de Daniel Alves. Vocês provavelmente já ouviram falar alguma coisa sobre isso, não é? Essa é uma história que ela é cheia de reviravoltas, com versões diferentes e que mexeu com muita gente. De um lado, tem quem esteja celebrando a absolvição dele, dizendo que finalmente fizeram justiça. Do outro, tem uma galera indo para as ruas e protestando contra o que consideram ali uma impunidade. Hoje vamos destrinchar toda essa história para vocês. Vou te mostrar o que aconteceu desde o começo, os fatos, as polêmicas, a reação das pessoas e como isso afetou, infelizmente, a vida do Daniel Alves e também a sua família. E no final, você tira suas próprias conclusões. Então, assim, cara, a gente consegue ter uma versão de diferentes fatos e eu também quero ouvir a opinião de vocês depois, beleza? Tudo começou, cara, lá em 2022 para 2023. Imagina uma balada de luxo em Barcelona, na Espanha. Daniel Alves estava na área VIP ali no camarote e ele curtia com alguns amigos. No mesmo local, uma jovem de 23 anos estava com uma prima e uma amiga. Segundo o que consta no processo, houve uma conversa, uma dança, uma aproximação direta entre eles. Em geral ali, né? O Daniel, a amiga e a prima. Segundo o que consta no processo, houve uma conversa entre eles. E logo após essa conversa ali, os dois foram para o banheiro da área VIP que Daniel Alves estava. Primeiro entrou Daniel e em seguida a jovem. Eles ficaram lá por cerca de 17 minutos. Quando saíram, Daniel Alves ele foi embora normalmente, cumprimentou algumas pessoas e saiu como se nada tivesse acontecido. Pouco depois, a mulher começou a chorar e disse para o pessoal da balada que tinha sido abusada ali sexualmente por um cara famoso. E cara, essa situação ela ficou muito séria. A casa noturna acionou ali o protocolo para esses casos, chamaram a polícia e levaram a jovem diretamente para o hospital para fazer aqueles procedimentos de verificação, de se ver o que aconteceu, as marcas, fazem um corpo de delito. Eu só não sei como eles fazem isso lá na Espanha ou Barcelona. Dias depois, em 2 de janeiro de 2023, ela formalizou a denúncia. E é aqui que a situação ela começa a ficar mais complicada. Daniel Alves, ele começou mudando de versão várias vezes. Cara, eu não entendo por que ele fez isso. Primeiro, ele disse que nem conhecia a mulher. Depois ele falou, cara, vi ela lá, mas nem cheguei perto. E depois ele falou, ok, a gente estava no banheiro juntos, mas não aconteceu nada. E por fim, ele acabou confessando algo que aconteceu. Ele alega que aconteceu sim algo, mas foi consensual. Ela quis, por sinal. Por causa dessas contradições, em 20 de janeiro de 2023, ele foi preso preventivamente, sem direito à fiança. No mesmo dia, o Pumas, time mexicano onde Daniel jogava, acabou rescindindo o contrato direto com ele. E durante a investigação, a polícia da Espanha encontrou o DNA do Daniel no corpo e nas roupas da jovem, além de esperma no chão do banheiro. A mulher também tinha alguns hematomas e um diagnóstico de estresse pós-traumático. Mas lá, em fevereiro de 2024, após um julgamento de 3 dias, Daniel foi condenado a 4 anos e meio de prisão e obrigado a pagar uma bagatela ali de 150 mil euros de indenização. Mas cara, em março, ele conseguiu sair provisoriamente depois de pagar uma fiança de 1 milhão de euros. Cara, e o jornal, ele acabou sendo alguns contras, outro acabou criando muita polêmica sobre o caso, né? E a última reviravolta, ela aconteceu em 2025, quando o Tribunal de Justiça da Catalunha anulou a condenação anterior e absolveu Daniel Alves. E a decisão, ela foi unânime. Os juízes consideraram que o depoimento da vítima não era suficiente para sustentar a condenação. E isso gerou muito burburinho. Cara, redes sociais, Twitter, muitas outras plataformas, pessoas falavam muito sobre isso, né? E eu quero também falar sobre as provas
e das inconsistências nessa história toda. Porque, cara, sinceramente, tem muita coisa controversa acontecendo nessa história. De um lado, temos as provas que pesaram contra o Daniel. Vamos por parte. O DNA encontrado, os laudos médicos da vítima, o diagnóstico de estresse pós-traumático, as várias versões contraditórias que o próprio Daniel Alves apresentou. Do outro lado ali, o que ajudou na absolvição recente foram as inconsistências no depoimento da vítima. Por exemplo, ela disse que estava incomodada com o Daniel na pista de dança, mas as gravações da vítima na balada mostravam que não parecia ser bem assim. Outra inconsistência é o vazamento de uma gravação da vítima que estava dançando e se divertindo na boate após a denúncia do seu momento traumático. Segundo a defesa de Daniel, as imagens mostram que primeiro ele entrou e depois ela, como se tivesse acontecido uma combinação prévia. Isso sugeriria que foi um encontro consentido e não uma surpresa ou uma situação forçada por Daniel. Os juízes que o absolveram não afirmaram que a versão do Daniel é a verdadeira. Eles disseram apenas que, com todas essas dúvidas e contradições, não era possível condenar com uma certa certeza. E aí entra o princípio da presunção de inocência. Na dúvida, não se condena. E isso automaticamente trouxe muitas reações de famosos em meio à sociedade. Celebridades pronunciando, cara, e olha só como essa história ela dividiu a opinião do pessoal. Um dos vídeos que mais repercutiu foi do Fred, do Desimpedidos. Ô Fred, você às vezes teme de virar-se um VAR do comportamento dos boleiros dentro de campo? Tá, não é meu objetivo, assim, tanto que meu posicionamento ele foi 100% genuíno, sabe? Foi algo que partiu de mim mesmo. Faria de novo, assim como farei todas as vezes. Espero que não tenhamos casos como esse, obviamente, sim, né? Claro. Mas toda vez que tiver algum caso que seja necessário posicionamento para a evolução de uma nova geração, com certeza eu vou me posicionar. Ele falou de forma direta sobre os casos do Daniel Alves e também do Robinho, dizendo que os dois foram julgados e condenados e precisavam pagar pelo que fizeram. O que lhe rendeu muitos elogios por várias pessoas pelo seu posicionamento. Já o Dinei, um ex-jogador do Corinthians, publicou um vídeo relatando um caso pessoal de tentativa de estupro envolvendo a filha dele. Vou falar sobre o caso desses estupradores, tanto Robinho quanto Daniel Alves. Não tem que chamar eles de ex-jogador, não. Eles têm que pagar a pena, sim. Eu tive isso na minha família com minha filha em 2010, tentativa de estupro. E vocês não sabem o que minha filha passou. Vocês não sabem o que essas meninas estão passando. A dor que essa família está passando. Ele pediu a prisão dos condenados e disse que não deveria haver privilégios para famosos. A lei ela tem que ser igual para todos. E não simplesmente 2 pesos e 2 medidas. Cara, e as mulheres também se manifestaram muito. Assim como Mônica Lozzi, Angélica, Paola Oliveira, todas essas. E elas expressaram indignação depois que o Daniel saiu da prisão pagando fiança. A Angélica, por exemplo, ela publicou um texto falando da insegurança e da revolta diante da impunidade em casos de agressão sexual. A Grazi Massafera também, ela chegou a compartilhar uma imagem criticando a fiança milionária, questionando se a justiça ela poderia ser comprada. Será que ela serve apenas para quem tem menos condições? E quando saiu a absolvição final, foi uma grande polêmica. Houve protesto em Barcelona com mulheres e ativistas exigindo que a sentença ela fosse restaurada. Até mesmo em São Paulo, teve manifestações em frente ao consulado da Espanha, com coletivos feministas e até a turma do Louca por Ti Corinthians marcando presença. A imprensa espanhola ainda está criticando esse posicionamento dos juízes. Cara, estão criticando muito mesmo. A repercussão na mídia espanhola foi extremamente negativa para a decisão da justiça. O sentimento é de que houve um retrocesso na proteção às mulheres. Elas não se sentem seguras. Na realidade, eu acho que nenhuma delas, né? Não importa se é na Espanha, se é no Brasil, a partir do momento que a justiça, não vou falar que ela se corrompe, mas ela parece ter um preço, isso muda toda a característica. Quem tem dinheiro acaba sabendo que pode comprar a sua sentença, a sua fiança, pode contratar bons advogados, e é como se a justiça ela tivesse 2 pesos e 2 medidas, como eu já falei anteriormente. Mas quer ver um outro fator também
precisamos relatar é o quanto isso foi impactante na família. E no meio de toda essa tempestade, está ali Joana Sanz, a esposa do Daniel. A história dela é bastante comovente. Agora, imagina só, enquanto o marido estava sendo acusado e preso, a mãe dela estava morrendo de uma doença grave. Ela ficou sozinha, tendo que tomar decisões bastante difíceis, lidando com a doença da mãe e com o escândalo mundial envolvendo seu próprio marido. E além da dor pessoal, Joana ainda virou alvo de ataques nas redes sociais. Pessoas a ofendendo, fazendo ameaças, perseguindo-a. Para piorar, como se ela tivesse ali talvez alguma culpa na história. E ela chegou a desabafar que tentaram prejudicá-la com relação à sua imagem e à sua carreira. Durante esse período difícil, os dois chegaram a se separar temporariamente. Mas depois, quando o Daniel ele ganhou a liberdade provisória em 2024, eles reataram após conversas, diálogos e entenderam que aquilo era melhor para ambos. E ela não se importou com os comentários do tipo: cara, como você volta com um homem desses? Cara, e a Joana, ela também queria salvar a sua família. Ela seguiu com o que acreditava, pronto, final. Depois da absolvição, Joana finalmente se manifestou nas redes sociais. Ela falou abertamente sobre a sua resistência diante dos ataques, sobre como continuou trabalhando e defendendo o que ela mesma acreditava, mesmo enfrentando, cara, tanta crítica da imprensa, mídias sociais, pessoas mais intencionadas, né? E uma postagem, ela chegou a pedir: não despeje ódio em quem você não conhece. Se eduque antes de julgar. Essas foram as palavras dela. Cara, e abertamente falando assim, pessoal, isso é uma situação muito complicada, não é? Porque imagina só, uma mulher que defende um homem acusado de agredir outra mulher sexualmente, cara, ela sempre será muito criticada. Mas ao mesmo tempo, estamos falando do marido dela, do pai da filha dela. E isso tem um peso muito grande. E será que ela realmente acredita na inocência dele? Cara, é um dilema muito difícil. E um outro fator que também as pessoas acabam esquecendo é que no mesmo momento que a mãe ela estava sendo acometida por uma doença muito grave, o esposo ele estava sendo acusado ali de um crime muito bárbaro, ainda teve a questão da traição também, né? O Daniel Alves, ele traiu a confiança da própria esposa. Então, cara, é um mix de informações na cabeça dela. E ela também tem que batalhar para poder proteger a sua família, para tentar melhorar ainda mais o cenário atual. Cara, isso é muito pesado. E assim, pessoal, esse caso, ele levanta várias questões bem polêmicas que poderíamos debater, cara, por horas. Há o julgamento nas redes sociais, que é muito mais rápido e implacável que qualquer um tribunal. Uma acusação é feita e em minutos a pessoa já é condenada na internet. Será que isso é justo? A gente tem que realmente... não só a gente, mas muitas informações que chegam na internet, nem todas são originais. Tanto que, recentemente, tivemos a CPI da fake news, para vocês terem uma ideia do quão grave a internet ela acaba tornando algumas informações verdadeiras, né? E criando assim situações, cara, constrangedoras, polêmicas e muito pesadas para qualquer meio, independente ele se for um meio digital ou meio político ou meio religioso. Tanto que eu particularmente, não sei vocês, como é quando passa alguma informação na internet, se vocês pesquisam em outras fontes, se vocês já acreditam ali cegamente naquilo que vocês veem. Então, o caso do Daniel Alves, ele acaba trazendo muito questionamento, ele traz uma ideia de o quanto a gente pode acreditar na versão dele, na versão dela, porque no meu entendimento existem 3 versões: a dela, a dele e o que é verdade. E aí, como é que eu faço esse embasamento? Eu tento entender as 2 versões, tento compará-las e tento chegar numa verdade. Mas essa verdade nem sempre é igual para todos. Assim como para vocês pode ser uma verdade completamente diferente da minha, não quer dizer que ambos estejam errados. E sabe o que é mais complexo? É provar um consentimento. Quando acontece dentro de um banheiro, sem testemunhas, como determina que está falando a verdade, quem está mentindo? Cara, esse caso é um daqueles que não tem respostas simples. Você pode olhar para uma evidência e pensar que ele é o culpado, olhar para outra e achar que ele é inocente. E no final, a justiça tomou uma decisão, mas a opinião pública, ela continua muito dividida. Mas agora, eu preciso até de uma opinião de vocês. O que vocês acham dessa história? Daniel Alves, ele é culpado ou ele é inocente? A justiça foi feita ou ela foi comprada?
Vimos aqui um caso cheio de contradições, onde o acusado ele mudou de versões várias vezes, ele foi condenado, depois absolvido. Cara, vimos que como isso afetou diretamente a vida dele e a da família dele também. Como dividiu opiniões entre famosos e gerou protesto nas ruas e até mesmo amigos que se afastaram por conta de uma acusação. O que aconteceu, isso realmente nunca vamos ter a realidade dos fatos. Uma coisa é certa, casos como esse são muito mais complexos do que parecem inicialmente e precisamos tomar muito cuidado com os julgamentos precipitados, seja para um lado ou seja para o outro. Galera, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Deixa algum comentário aqui embaixo e me conta o que você pensa também sobre todo esse caso. E cara, muito obrigado mais uma vez por estarem juntos aqui. Obrigado. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, pessoal. Fui!